Vamos lá? Eu vou insistir um pouco na fala em relação às atividades à distância, porque ela, se bem estruturada, ela pode trazer muitos benefícios, tá? Mas se mal planejada, pode trazer alguns prejuízos, tá bom? Primeira coisa, nós, na Arbal Fontes, já estávamos insistindo na tese da tarefa de casa. Isso a gente já vem falando há algum tempo e estávamos planejando, estruturando e organizando para que isso se efetivasse durante o ano letivo de 2020. Por conta de acreditarmos que o aluno precisa entender que o estudo ele não está vinculado necessariamente ao espaço educacional. Eu não preciso estar na escola para estudar, ok? Entender que o meu desempenho, o meu desenvolvimento, ele também está associado ao meu interesse. Então, se eu paro para estudar um pouco em casa, se eu busco um outro conhecimento, se eu faço uma leitura sobre aquele assunto, eu ganho muito mais. E a criação de rotina, de hábito. Então, quando um professor ele envia, por exemplo, um trabalho mensal, o adolescente ele vai empurrar aquele trabalho até a data limite. Ele vai, tá? A gente também já estudou, a gente também sabe como é que é. Agora, quando eu tenho a tarefa diária em casa, eu acabo tendo que estabelecer uma rotina. Eu acabo tendo que parar todo dia mesmo, meia hora, 40 minutos e me debruçar sobre aquele tema, me debruçar sobre a tarefa que foi dada em sala de aula e rever aquele conteúdo. Com isso, eu vou tendo ganhos ali a longo prazo. Mas a tarefa de casa, ela não é educação à distância. Ou a educação à distância não é uma simples tarefa de casa, tá? Isso é muito importante que vocês entendam, porque quando surgiu o afastamento, quando vieram as recomendações sobre o afastamento, sobre isolamento, quarentena, muitos pais e alunos também entraram em contato e pediam as atividades e queriam fazer atividade, queria saber se a atividade valia a nota. Então, vamos lá. Não pensem que estudar em casa, estudar à distância é tão simples quanto parece. Requer que vocês tenham um foco, que vocês estejam realmente parados e estejam entregues para aquele momento muito maior. Eu não tenho o professor ali o tempo todo falando para sentar e voltar para o lugar. Vocês não vão ter o professor ali o tempo todo à frente, podendo sanar as dúvidas. Vocês não vão ter ali um suporte, né, do colega que discute a tarefa com você, que faz daquela discussão um momento de aprendizado para os dois. Vão ser vocês em casa. A tarefa de casa, ela acontece diariamente, mas ela é um complemento. Eu entendo que o professor já trabalhou aquele conteúdo, que as dúvidas surgiram, que as discussões já aconteceram e que eu levei a tarefa como um complemento e que eu vou retornar com a tarefa para a sala de aula e vou voltar para esse debate, vou voltar para essa troca. E com isso, a minha aprendizagem vai acontecer. No momento da educação à distância, ele não vai acontecer dessa maneira, tá? Vocês vão precisar ter um autocontrole, uma autogestão, uma outra rotina, tá? A educação à distância prevê que vocês saibam buscar o conhecimento, que vocês vão além daquilo que está posto. Então, o professor vai encaminhar, lógico, todas as orientações, em alguns momentos fazer interações com vocês com os vídeos, eles estão sendo orientados a gravar as videoaulas para vocês, ou mesmo fazer interações através de aplicativos de reunião, de conferência
por vídeo, mas como eu falei, é difícil a gente deixar esse contato para acontecer só no ao vivo, porque depende de uma outra estrutura dentro de casa, depende de uma outra organização. Então, vai precisar que vocês saiam ali para serem sujeitos do aprendizado de vocês. Talvez para o aluno do ensino médio, que faça o curso regular no Narbal, que já tenha um emprego, que faça um outro curso técnico, já tenha esse hábito, já tenha essa rotina, essa disciplina. Mas vamos pensar nos nossos colegas lá do 6º ano, que vieram, né, do ensino fundamental 1, que estavam sendo colocados, inseridos na nossa rotina de Narbal, de escola de tempo integral, de oficinas, e de repente estão aí nessa situação de ensino à distância. Como é difícil para o nosso coleguinha lá de 11 anos parar e ficar focado na atividade que tem que fazer, né? Se já é difícil na escola, quando ele tem o professor ali para chamar atenção, para orientar, para ajudar, imagina isso em casa, né? Que a gente tem a TV, que a gente tem o videogame, que a gente tem o irmãozinho, que a gente tem o cachorro, que a gente tem o tal, que a gente tem outras distrações. Então, essa temporada de ensino à distância vai fazer com que vocês realmente amadureçam nesse sentido, no foco e na disciplina que vocês têm que ter em relação ao estudo de vocês. E vocês, pais, vão ter que colaborar e muito, né? Nós vimos aí na pesquisa que nós encaminhamos para vocês que tem bastante gente em casa, né? Aqui mesmo. Eu tenho muita gente comigo aqui na minha casa. E então, pensar na rotina é fundamental agora. Até que as aulas voltem, por mais que elas não tenham um horário pré-definido de início e fim, por mais que a gente ainda não vai estruturar dessa maneira, vamos estar colocando as atividades na plataforma e eles vão poder fazer ali no tempinho deles, mas é importante que esse tempo deles seja rotineiro, seja cotidiano e seja o tempo da casa, porque é difícil para que eles foquem no que eles têm que fazer, para que eles consigam realizar as atividades, se eu tenho um momento que me dispersa, se eu tenho muitas atividades acontecendo à minha volta. Para eles é difícil. Para nós, adultos, também já é. Né? É difícil a gente estar de home office e saber que a louça tá lá para lavar, que eu posso, de repente, fazer um telefonema, que eu posso parar o que eu tô fazendo e criar uma outra atividade. Imagina para o nosso adolescente, para nossa criança. Então, pensem nisso com carinho, tá? Estruturem para que as atividades ocorram dentro da casa de vocês da melhor maneira para a família. E aí a gente não tem um padrão, porque cada um sabe como está a realidade dentro da sua casa, dentro da sua família nesse momento. Então, é uma condição pessoal, mas que não pode ser deixada de lado, tá? Quanto a vocês, alunos, a dica é organização, tá? Criem um espaço mesmo. Pode ser a escrivaninha do quarto, pode ser a mesa da cozinha, a mesa da sala, mas entendam que aquele espaço e naquele horário é o horário das atividades, tá? E tentem fazer o máximo possível para que ela ocorra, tá? Existem aí algumas técnicas de estudo, né, que a gente coloca lá, acho que a professora Sandra já estava comentando sobre isso com vocês, mas assim, 25 minutos de leitura, 10 minutos de descanso, depois eu elaboro com ela um cronograma direitinho, algumas orientações para facilitar essa organização de vocês, tá? Mas aproveitem esse momento, aproveitem esse desafio para promover um outro tipo de relação com os estudos. Então, o professor postou uma atividade e eu não entendi. Usem essa ferramenta que vocês têm aí na mão, do celular, do computador, vocês adoram usar para diversas outras coisas, para favorecer esse aprendizado de vocês.
busquem informações, saiam daquele contexto fechado que o professor encaminhou e ampliem os conhecimentos. Tragam esses novos conhecimentos para o professor. Lá na ferramenta vocês conseguem fazer as interações, vocês conseguem escrever para o professor e vão ter os momentos de diálogo também via vídeo. Anotem essas informações, guardem, enriqueçam os momentos de troca com os colegas e com os professores, ok? E se vocês precisarem de